Saravá, saravá todo mundo. É, cada dia uma luta nova, cada dia a gente se posicionando diante de tanto horror, de tanta feiura, mas a gente não pode deixar o lado bonito da vida de lado. E a vida tem lados bastante bonitos. E para falar desse lado bonito da vida, a gente vai trazer a musicista e empresária Beth Krieger, pianista, uma pessoa que, enfim, lá de Porto Alegre, que mantém um espaço, o Café Fonfon, mantém um espaço de resistência da música. Resistência porque arte a gente sabe que é resistência em tempos tão difíceis, em tempos de que ideias é subversão. Beth, bem-vinda e saravá. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês do que eu tenho feito por aí. Ah, que bom. Beth, para começar a conversa, eu queria saber do teu livro, Descobrindo a Música. Você tem um livro, né? Sim. Ideias para a sala de aula. E eu parei e pensei, eu sou de outra década, eu já sou tiazinha. Na minha época, a aula de música era obrigatória. Fora isso, eu ainda sou filha de pianista, tive aula de piano, mas a música nas escolas públicas era obrigatória. E, enfim, conforme a gente foi, o Brasil foi ficando estranho e esquisito para nós brasileiros, uma das coisas que caiu foi a obrigatoriedade do ensino da música. E eu me chamou a atenção o título do seu livro, né? Descobrindo a Música, Ideias para a Sala de Aula. Por que cortaram a música das salas de aula, Beth? É uma loucura isso tudo, né? Eu cresci também, tinha aula de música, mas era uma aula de música muito baseada no que eles queriam fazer agora, no hino, né? A gente cantava o hino, era uma ode ao nacionalismo, vamos dizer assim, mas era muito ruim. Pelo menos aqui eu tive, né? Mas isso, ele começou porque eu fui fazer parte de umas oficinas que existiam aqui em Porto Alegre durante a administração do PT, eu acho que foi da segunda administração, e existia todo um projeto de descentralizar a cultura. As oficinas de música eram oferecidas nas periferias. Eu fui fazer parte de um grupo que trabalhava na Vila Bom Jesus e no Morro Santana. E então a gente dava aula numa associação no Morro Santana. Eu vou contar um pouquinho da história, porque daí vai entender por que eu fiz o livro. Por E aí, favor. nessa associação eu tinha uma criança de 6 anos e uma senhora de 60 para dar aula na mesma sala. Não tinha instrumentos, não tinha muito recurso disponível para eles, e eles também não teriam como ter um instrumento. Então eu fui desenvolvendo atividades que eu poderia fazer sem nenhuma exigência material, vamos dizer assim, a não ser música. Primeira coisa, eles descobriram o som do corpo deles e a gente mapeou sonoridades possíveis com o próprio corpo, e assim a gente foi indo fazendo atividades. E a partir dessas atividades que eu desenvolvi nesse local, eu resolvi fazer o livro. E acabei indo estudar de novo, fui fazer licenciatura em piano de novo, já tinha feito, já tinha abandonado. E a partir daí, eu pensei que se eu tivesse vamos dizer assim, uma publicação mais acadêmica, eu teria um outro alcance com o meu livro do que só uma coisa independente. Então, por isso também fui estudar e consegui que fosse publicado junto com o programa de música da URGS, né? A partir disso, também tem a questão de poder fazer a atividade dentro da sala de aula, que era uma época, quando eu estava estudando, que essa lei nova, que agora caiu de novo, era criar a obrigatoriedade das aulas de artes, né? E a música é uma das artes menos privilegiadas por causa da questão dos instrumentos, porque nós não temos material, porque faz barulho, porque isso, porque aquilo. Então o livro procurava que qualquer professor, mesmo não tendo uma formação musical, porque dentro da licenciatura quem não tem música assim já de casa,
e não aprendeu piano com a mãe, como é o seu caso, não tem essa formação muito forte, né? Não existe formação não ser paga. Então, as pessoas têm, às vezes, 2 semestres durante a faculdade e não tem uma música possível de ser feita com 2 semestres na faculdade. Claro. Então, a ideia era justamente quem não soubesse nada de música, a não ser a sua própria experiência musical, o seu gosto, poder utilizar esse livro e ter a música durante o ano letivo para qualquer criança que estivesse na sala de aula. O que eu queria com isso? Que essas crianças pudessem ter um gosto musical mais trabalhado, mais pensado, mais discutido, mais elaborado, e não só ficar engolindo a informação da televisão, do rádio, que é imposto a eles como música boa. Não é música boa. É música que vem de fato por não ter uma qualidade, um refinamento, uma busca elaborada de fazer uma coisa melhor. Então, vamos fazer o que é mais fácil e está pronto. Afinal, as pessoas, eu já ouvi isso, as pessoas não querem ouvir música instrumental, elas não gostam. É uma loucura isso dizer, mas as pessoas dizem, né? E eu já vi o contrário também, das pessoas ouvirem música instrumental, começarem a ouvir e começar, olha, é bonito isso, olha, gostei dessa, quero ver isso aqui. E aí muda, né? Ontem eu recebi a declaração de uma amiga dizendo isso. Não consigo mais ouvir quase música cantada, a música instrumental me faz bem. Foi isso que ela disse. E ela sempre gostou de música cantada e tal, mudou o gosto, porque ela começou a ouvir. Eu não estou dizendo outra, tá? Eu só estou dizendo que Não, existe eu uma entendi. todas, né? E não dizer que uma é melhor que a outra e não vamos ouvir essa porque as pessoas não gostam. A minha discussão é sempre essa. Porque eu sempre gostei de música instrumental e gosto de música cantada também, mas não acho que exista a separação e as pessoas fazem, né? Assim como erudito, popular. Não existe separação. O músico não pensa nisso. Ele faz. Então, era essa a minha pergunta mesmo. A oferta, né, de música que a gente tem, independente de uma análise de qualidade feita por uma pessoa como você, que é uma especialista, a gente sabe que ela é uma oferta, como é que se diz? Ela é temporária, né? Ela é passageira, não é uma música que fica, não é uma música perene, não é uma música que traga alguma coisa de elevação, enfim, sei lá, de fruição. Né? É uma música de consumo fácil, é um Danone, é um chocolate, um picolé. Derrete. Sim. E aí vem o próximo. E, nesse sentido, o que eu queria te perguntar, assim, como é que se pode educar ouvidos, né? Como é que a gente pode educar ouvidos para usufruir dessa música também? Não, eu nem sou contra essa música gratuita, essa música, enfim, acho que tudo é música. Eu penso como você, para mim tudo é música, até música que eu não gosto é música. É música, é importante, mas por que a gente não apresenta uma coisa melhor também? Eu costumo dizer, Niobe, que a questão é que nem desenvolver o paladar da alimentação, assim, na hora de comer, né? Eu tenho sempre a mesma comida. Essa comida eu já sei o gosto, é muito fácil eu gostar dessa comida. Agora, se eu provar cada dia uma coisinha diferente, uma maneira diferente de cozinhar, ou um outro cozinheiro, ou eu vou no restaurante, quer dizer, as ofertas, eu gosto de comparar porque é uma coisa que todo mundo faz, a gente come, né? Então, eu não gosto, nem tem criança que diz, eu não comi, mas eu não gosto, não provou, né? Então, eu acho que isso é uma coisa de desenvolvimento. Numa das atividades do livro, é ter um CD imaginário, no caso era CD, agora eu já nem sei mais o que eu colocaria no livro, porque o livro já tem anos, né? A tecnologia acabou deixando ele meio obsoleto já. Então, se fosse um pendrive, vamos dizer assim, o que eu colocaria no meu pendrive para ouvir? Então, eu sempre pedia que as pessoas trouxessem o que elas gostavam de ouvir, algum material, para a gente poder trocar e todo mundo ouvir tudo que todo mundo gostava. E, a partir disso, escrever gosto, não gosto, conheço, não conheço, o que é isso, o que eu acho.
da onde vem. Então, essas impressões vão mudando conforme as pessoas vão sendo assim expostas a outras informações musicais. É literalmente uma mudança de pensamento e tirar um pouco desse estereótipo que quem gosta de reggae usa dread, ou quem gosta de rock anda de preto, né? São coisas que têm uma tribo, uma característica de roupas, de pensamento, de toda uma expressão cultural da modernidade, que é a roupa que eu uso, o jeito que eu ando, os lugares que eu frequento. Então, tudo isso está muito misturado, né? E a minha sensação sempre nisso é justamente modificar o parâmetro da pessoa em oferecendo mais coisas para ela poder dizer se gosta ou não, e não ter só uma opção, arroz com feijão, assim, todo dia, né? Então vamos provar lá uma saladinha diferente, uma outra maneira de comer o peixe, o bife, seja lá o que for o gosto que ela tenha, né? Mas pelo menos provar, conhecer, né? Que é o que acontece, a gente não tem esse acesso, né? A gente não tem essa preocupação. É só ver, aqui em Porto Alegre a gente tem uma rádio da universidade, que eu me lembro há pelo menos 40 anos, eu sei que ela está com a mesma capacidade de atuação e não muda e também não vai mudar, porque não atende um pouco essa coisa de conversar com as pessoas, de ter o acesso da pessoa conhecer o acervo. Toda essa parte está morrendo, né? Porque agora com a internet mais ainda. A gente agora tem o Spotify, a gente tá utilizando em casa, que é muito legal, porque é um outro tipo de acesso, mas todos esses acessos são pagos, né? A Uhum. gente tem um canal que ofereça isso de uma maneira assim possível para as pessoas que não têm como pagar. Até tem, eu acho, assim, locais que a gente pode botar num link, mas a pessoa tem que ter a internet, tem que ter um computador, um celular. Quer dizer, se não for dentro de uma escola que tenha esse equipamento, não vai rolar, né? Aqui em Porto Alegre, o prefeito proibiu os professores de ficarem em casa nas horas de preparação de tarefas para as crianças, né, para os adultos, enfim, para os alunos. E ele não tem internet, então como é que esse professor, nesse mundo de hoje, faz para lidar com tudo isso? E a gente também, né? Eu fico imaginando que eu fui esses dias a uma outra cidade, tinha rede para todo mundo livre na praça. As praças todas tinham. A gente entrava na praça, o celular começava a pipocar a mensagem, enfim, tudo que tinha que entrar. E aqui a gente não tem isso, essa preocupação. E isso faria diferença na vida das pessoas. Existiu já uma época que tinha no mercado público aqui, as pessoas iam para o mercado lá, usufruir da rua. E até pela música, né? Poderia fazer isso, então. Mas não temos. Nosso país está pobre. Então, era essa a próxima pergunta também, Beth. Como é que você vê essa trajetória da desqualificação, né, da cultura que veio num crescente e hoje em dia chega a ser, parece que as pessoas têm até uma certa agressividade, né, de falar da cultura. Cultura é uma coisa supérflua, cultura, educação viraram coisas. Educação tem que ser voltada para algo, ela tem que ter algum objetivo. Ela não é uma educação pela educação, de novo pela fruição, né, pelo prazer de saber, pelo prazer de conhecer, pelo prazer de usufruir. Ela tem que ter um objetivo. Você vai estudar para ser engenheiro, você vai ouvir tal música, porque você não vai entender. Eu lembro aqui em São Paulo, Beth, eu estou falando mais do que a entrevistada, desculpa, mas é só para te dar um exemplo. Aqui em São Paulo teve acho que foi na gestão da Luísa Erundina, que tinha uns concertos públicos nos parques, nos estacionamentos de shopping, e aí as pessoas ficavam espantadas com a quantidade de pessoas que iam assistir concertos de música clássica e se portavam quietinhos, silenciosos. As pessoas falavam, nossa, assim, como se
Como se a Aí eu pessoa pobre ou humilde não tivesse o mínimo de capacidade de degustar uma coisa de qualidade. Então, assim, passa esse pelo desmerecimento do outro, né? E era isso que eu sim. queria que você me falasse, assim, como é que você vê essa decadência toda? Eu acho que aqui nós estamos na mesma situação em Porto Alegre e a gente tinha durante muito tempo um baile na cidade, um baile em praça pública, Ai, que que era graça. uma maravilha aquilo. Ia todo mundo, tomava conta da praça, uma coisa meio maluca, assim. E na praça que é a mais movimentada, realmente, mais central, né? Então era muito, muito, muito legal. E é justamente isso que você está falando. Não tinha briga, não tinha assalto. Tinha gente se divertindo, ouvindo música, dançando. No caso, era um baile, né? Mas também tem esses concertos assim, e sempre cheios de gente. Os ingressos assim esgotados. Quer dizer, é partir do ponto que as pessoas não querem fazer certas coisas. Na realidade, elas não conseguem fazer certas coisas porque não lhes é oferecido. Eu sempre penso isso, porque já trabalhei com crianças de todas as idades em função de estágio, quando eu dei aula em escola e quando eu dei aula na oficina. Imagino uma senhora de 60 me dizendo que o marido disse para ela o que ela ia fazer na oficina, já que ela estava com 60 anos, ela tinha que ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dele. E aí ela me disse, mas eu quero tocar umas músicas, eu quero aprender. Eu quero saber tocar violão. Eu ensinava ela a Que tocar violão. graça. E com a mão durinha, porque já era mais, né, pessoa mais de idade, mais difícil de entender o movimento e tudo. Eu disse, vamos lá, vamos fazer o que dá para fazer. E ela se divertiu muito. Eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade de se reinventar, de conseguir fazer as coisas. E eu acho que é isso que nós vamos fazer agora. As nossas assim resistências são essas, conseguir mostrar para as pessoas que a gente quer fazer isso, que a gente quer tocar, a gente quer ouvir, a gente quer ir no baile, quer ir no concerto, quer aprender um instrumento. Não vamos desistir disso, porque isso é a parte boa da vida, né? E se eles querem fazer a gente acreditar que a gente não precisa ou não merece isso, eles estão muito enganados, porque a gente quer e pode fazer. Então, não tem essa de, agora não dá, não tem dinheiro. Tem dinheiro, é só direcionar, vão parar de pensar em armas, em besteira, em loucura, em carro blindado. Não, vamos dar para as pessoas a oportunidade delas terem uma praça, poderem ir dançar, poderem fazer um esporte, poderem ter uma vida saudável, uma vida boa. Não custa caro isso. O que é caro é fazer presídio. Porque a cara não ter condições de ir na esquina sem ter medo. Isso é muito ruim. A gente está vivendo uma época de medo, né? A gente voltou à época das cavernas, agora só com tecnologia, né? É O muito... medo, o medo vende, né? O medo vende mais do que o sossego, né? Ele vende e ele é um ótimo instrumento de controle. A gente vê muito, Exatamente. não faça isso porque é perigoso, não faça aquilo porque é perigoso. Quer dizer, não faça. Faça o que eu quero que você faça. Nada. Só o que eu quiser. Então é muito fácil controlar a gente com medo. Eu sempre digo, não dá para ter essa postura em relação a isso. Às vezes as pessoas, a gente recebe pessoas à noite para ouvir música e tal. Ai, mas é perigoso. Perigoso é viver, né? Respirar é perigoso, se for pensar. Em alguns lugares no mundo é. Então, não dá para se deixar guiar. Claro, a gente não vai ficar se expondo ao perigo, não é isso. Claro. Mas também não vai deixar de fazer as coisas, né? Tem que ter Beth, coragem. Beth, fala um pouquinho então do Café Fonfon, que é o teu espaço de resistência aí em Porto Então, Alegre. meu marido, nós dois somos músicos, né? Então a gente tocou em vários lugares. Aqui na cidade, eu acho que agora, atualmente, menos, porque como a gente tem um espaço, acaba tocando mais no próprio espaço. Mas antes a gente tocava por tudo, segue tocando, óbvio, né? Mas aí a gente pensou assim, nós já fizemos tantos lugares darem certo, né? As coisas funcionando e tal, aí chegava uma hora que os donos dos bares começavam a enlouquecer, roubar os músicos, essas coisas todas, né? Que a gente sabe do cotidiano, assim.
E aí a gente pensou, vamos fazer um lugar nosso. Isso é um sonho de todo músico. A gente ouviu isso de vários músicos que entram no café e dizem isso. Ah, eu tenho um sonho de ter esse bar. E aí a gente aproveitou a oportunidade, tem uma casa que era herança de família, uma parte é nossa, e a gente resolveu fazer isso. Uma loucura, porque a gente se endividou, fez loucuras para poder fazer isso. Contou com a ajuda dos amigos, que eu digo que é a nossa riqueza, né? E aí foi indo, a coisa foi tomando gosto, foi tomando forma, e o sonho foi virando realidade, e agora a gente vai fazer 7 anos dessa coisa toda que de sonho se tornou uma grande realidade. E a gente está vendo, só para te completar, a questão dos músicos do Brasil e até de outros lugares nos ligando, nos pedindo para tocar e fazer parte, e a gente vê o quanto é importante ter essa coragem de ter um espaço, manter o respeito pelos músicos, o silêncio na hora de tocar, o valor do dinheiro deles reservado, pagar eles naquele dia. A pessoa saiu para trabalhar, ela merece ser paga, né? Então tem toda uma questão que, como a gente é músico, se preocupou a parte técnica do palco, iluminação. Claro, não é um espaço luxuoso, nós não temos um teatro da Broadway, não é o Carnegie Hall, né? Mas a gente tem um espaço que tem respeito, dignidade, oferece isso para os músicos poderem trabalhar e se expressar da melhor maneira possível. A gente teve um carnaval e foi muito legal, tem sido há 4 anos já. É o 4 ano que a gente faz o carnaval. É um espaço pequeno, mas a gente se diverte igual, as pessoas dançam igual, se fantasiam, vão lá, conhecem outras pessoas, fazem amizade. Quer dizer, de uma certa maneira, a gente criou um outro tipo de ambiente que é o ambiente que a gente gostaria que existisse mais, né? Uhum. Familiar, vamos dizer assim, um mundo como família, não familiar no sentido da tradição, aquela coisa assim, mas o familiar de humanidade. Somos uma humanidade, né? Familiar, poderia No ser um pouco sentido de comunidade, né? comunidade. Da comunidade. Exatamente. Beth, conta pra gente qual que é a filosofia do café, né? Porque ele não é só um espaço, ele tem uma filosofia que você já descreveu aí levemente, né? Dizendo que, enfim, é um lugar de respeito à música acima de tudo, né? Alguns amigos que vão lá dizem que aquilo tá que é um templo. Eu acho meio perigoso essa palavra atualmente, em função de tudo que está por aí, mas enfim, o templo no sentido do respeito, né? Das pessoas Claro. poderem tocar, o artista poder se apresentar do jeito que ele gostaria. Então, como a gente tem a gente sempre diz que a gente tem a prática do palco lá, porque o bar a gente foi descobrindo, né? O café a gente foi descobrindo como fazer as coisas, né? E a gente cozinha, a gente faz de tudo, né? O que tiver que fazer a gente resolve. Mas a questão de fazer o espaço é aquela coisa. Tem um quadrinho que acontecia. Muitas vezes as pessoas iam para lá achando que estavam em outros locais, que é possível conversar enquanto os músicos estão lá tocando e tal. Não é que não possa, mas a gente pede que fale baixo, porque tem gente que foi para ouvir, né? E só ouvir. Não ouvir que a pessoa foi em tal lugar, fez tal coisa. É bacana também encontrar os amigos. Tem gente até que pede desculpa no final da noite. Ah, eu falei demais, não sei o quê. A nossa intenção não é essa, mas a nossa intenção é que os músicos tenham essa possibilidade de tocar e ser ouvidos, e as pessoas que vão lá ter a possibilidade de ouvir um músico, podendo ter esse espaço, se inspirar com isso e poder expressar o melhor que ele pode fazer, o grupo, enfim, do jeito que for o que está acontecendo naquela noite, né? Então, isso aí eu acho que é a maior coisa que a gente pode oferecer, né? Inclusive, a gente botou, nós não temos Wi-Fi, nós temos música ao vivo. É muito mais. É, Não e tem. é, e é, é interessante isso, porque é uma coisa que tem feito muita falta, né? Que é você ir num lugar para ouvir, né? Você geralmente parece que vai para falar ou vai para trocar, e lá você vai para ouvir, enfim. É uma proposta revolucionária, né? A gente vê a dificuldade de algumas pessoas em relação a isso, porque ficar em silêncio para ouvir, a pessoa acaba ouvindo os seus próprios pensamentos,
as coisas vão levando. Então, às vezes, a pessoa mexe em situações, ou seja lá o momento dela, enfim, que ela não estava esperando. É muito difícil ficar em silêncio. É muito É. difícil, né? A gente E vive numa sociedade barulhenta, né? E de barulhos, não é de sons, são barulhos. que algumas pessoas ficam com vergonha porque estão sendo ouvidas e não estão acostumadas. Elas estão acostumadas com aquele. Teve um que disse esses dias: podem falar, gente, podem falar, porque eu não estou acostumada com esse silêncio todo na hora que eu estou. Aí a gente ficou rindo, né? Porque a pessoa não está acostumada. Eu digo, vá, a questão é essa: a pessoa vai te ouvir, então faz o que tu tem que fazer aí no palco, né? É bem E, pe- interessante. e pelo que eu vi, não é só música, né, Beth? Vocês estão abrindo para outras Teve alguns, manifestações. a gente teve alguns teatros infantis, teve dois, e já teve sarau, já tem alguns debates também que acontecem lá, de algumas pessoas ligadas aos juízes pela democracia, eles fazem alguns debates lá, que nesse momento eu acho que é bem importante, né, as pessoas discutirem, falarem, conversarem, justamente para ter esclarecimento, né, de tanta mentira que está sendo contada, tanta história da carochinha mesmo que estão inventando. Ah, vai ser bom essa previdência para as pessoas, não vai ser bom nada, né? Está Bom sendo para bom quem, né? Bom para para quê? quem? Então, todas essas coisas, assim, a questão da moradia, o que pode ser feito, como estão fazendo determinadas situações. Então, eu acho que quanto mais a gente estiver alerta na realidade, e eu acho que justamente esse ataque todo à cultura é porque a arte faz pensar, né? Ela te bota numa sinuca. O que está acontecendo aqui? O que eu tenho que pensar, tenho que organizar essa ideia, o que está rolando. Então, não só a música, assim como o teatro, a literatura, todas as artes fazem as pessoas reverem suas condições, né? Tanto de vida, se coloca no lugar do que está acontecendo. Então, eu acho que esse ataque ele não é em vão na parte deles, vamos dizer assim, de dizer que a cultura não serve para nada, tirar todos os investimentos, porque é justamente aí que o buraco fecha, né? Porque a gente faz eles parecerem o ridículo que eles são, né? A gente mostra para todo mundo, olha, só não vê quem não quer. Então isso aí acaba mexendo muito, né? Com o vespeiro, vamos dizer assim. E aí por isso que a arte está sendo a cultura toda está sendo tão colocada de lado, né? Você acredita que as pessoas possam ser mobilizadas via cultura? Se mobilizar via cultura? Você acredita que a cultura tem esse poder mobilizador? Vamos dizer assim, não mobilizar. Não sei se eu consigo pensar isso assim de mobilizar, mas eu acho que já existiram momentos que as pessoas que faziam, por exemplo, um show se posicionavam e isso mobilizava as pessoas, né? Hoje em dia a gente vê cada coisa absurda que dizem depois de um comentário desses, que jamais a gente imagina que fosse dito ou fosse expressado. Mas eu acho que o papel da gente é esse mesmo, né? Mobilizar as pessoas, nem que seja eu lá no meu espaço, que não tem mais que 50, 60 lugares, eu vou colocar uma sementinha na cabeça das pessoas. Eu vou mexer com elas quando eu vou na feira e dizer, olha, isso aqui não é legal, isso aqui está acontecendo, presta atenção. E se todo mundo faz um pouquinho, muda. Mas tem gente que também não quer mudar, né? Então eu acho que isso é o mais difícil hoje, que essas pessoas elas estão convictas da ignorância delas e da violência, da prepotência, que é uma coisa bacana. Eu não sei o quanto isso vai ainda influenciar o que nós estamos vivendo, né? E o que vai vir por aí. Mas eu acho que essa mobilização ela é possível. Agora não cabe a mim julgar se isso
é tão assim, eu não consigo dimensionar, realmente não consigo dimensionar. Eu vejo que as pessoas se mostram mais abertas quando tem uma atividade assim. E essa abertura, ela permite o diálogo. E é coisa que é por aí que funciona, né? E outra coisa. Essa semana a gente foi na feira e meu marido foi questionado por uma feirante da feirinha orgânica que eu tinha ódio ao Bolsonaro. Aí ele disse, né, a gente não odeia ninguém. Por causa das minhas postagens, ela imagina que eu tenho ódio, né? Aí ele disse para ela que ela devia se preocupar porque ele não gosta de agricultura orgânica, né? Que na realidade a gente está preocupado com eles também, porque eles vão perder o espaço que eles têm da agricultura familiar, todos os investimentos estão sendo retirados, quer dizer, qualquer coisa que eles precisem, o que eles vão fazer? Pegar o empréstimo e pagar juro alto, em vez de ter uma linha de financiamento que faça aquela pessoa ter uma condição de trabalho e de vida melhor. Então, quando chega no bolso, a mobilização começa. E aí ela nos disse, mas eu também não estou gostando do governo dele. Eu digo, pois é. Mas voltou, né? Pois é. Você acredita que a gente tem como virar esse jogo, Beth? Eu não sei se a gente vira ainda assim fácil, mas que vai levar um tempo, vai virar. Porque eu não acredito que as pessoas gostem de ter uma vida miserável. Beth, a gente está indo para o encerramento. Antes de mais nada, queria agradecer teu tempo, a tua generosidade de dividir com a gente esse teu amor pela música, que é muito importante, a tua valorização da cultura, é muito legal. O Jogo de Damas compartilha muito desse sentimento. Queria muito te agradecer, convidar todo mundo do Jogo de Damas, assinem o canal, compartilhem os vídeos da gente, curtam a gente no Facebook. A gente falou hoje com a Beth Krieger, essa gaúcha, pianista, musicista, autora do Descobrindo a Música, Ideias para a Sala de Aula, que é um livro, enfim, que dá uma iniciação musical de forma light, abrangente, que cabe para todo mundo. E eu queria que você desse sua última palavra aí antes da gente dar o saravá final. Tá bom. Eu queria agradecer o convite e dizer que a gente está aqui tentando fazer a nossa parte, vamos dizer assim, que é levar a música para as pessoas e trazer um pouco de sensibilidade para a vida delas, desse mundo que está meio desumano demais, né? Então, fazer isso e trazer as pessoas para aquela coisa da verdade da vida, né? A comunidade, o coração, a sensibilidade, todas essas coisas fazem parte de uma coisa só. E as pessoas acabam se esquecendo porque elas vão se tornando muito tecnológicas, muito, como se diz, muito responsáveis, muito dispostas a fazer qualquer coisa para dar certo o trabalho e vão se esquecendo de certos valores que são muito importantes. E é isso. Vamos viver a vida, gente. Vamos se divertir, vamos ter prazer, vamos fazer música, vamos ouvir música, vamos dançar, vamos curtir os amigos, vamos fazer coisa boa. A vida não é só trabalhar e fazer o que é esperado pela gente, né? Beth, muito obrigada. Saravá, a casa é sua, o Jogo de Damas está de portas abertas. Obrigada, foi muito linda a sua entrevista. Muito linda.